agora aqui, ó, na junção, na mesclagem das duas. Em seguida nós colocamos aquele filtro de ruído, né? Então filtro é só para deixar ela um pouquinho mais desfocada ali. Ruído, deixamos 3, vamos tentar aumentar um pouquinho mais, vamos colocar uns 5 dessa vez. Então tudo quero que ela fique mais pixelizada. Deixa aqui monocromática, você, tudo é teste no Photoshop. Então não ficou bom, refaz novamente. Com essas medidas agora eu estou vendo que vai obter um resultado um pouco melhor. Depois que nós fizemos isso, criamos uma camada de cor sólida. E aí eu escolhi aquele tom de laranja, né, que foi um F2 BC 7F, esse tom aqui, onde eu posso testar também. Aqui no modo eu usei ele como modo cor, então ele deu esse efeito legal. O efeitozinho do ruído, ele é percebido agora de uma forma melhor, então ela ficou com um ruído maior. Olha como que não tem mais aquela linha cortando aqui. Tudo isso por quê? Porque eu apliquei agora mais vezes o degradê. Então eu misturei aqui de uma forma melhor o projeto. Então teve agora uma visualização bem superior ao que eu tinha. Se eu quiser testar outras cores, duplo clique, como eu falei, e aí você tem diversas aqui. Eu gosto de usar para esse efeito aquela cor que eu falei, que é F2BC7F. Em Excel ela fica melhor ali. Se eu cancelar, ele volta para ela. Então aqui eu poderia, né, já tá elaborando aí um folder, uma capa, como eu falei, utilizar. Nós vamos a partir da próxima aula já aprender a usar alguns recursos, né, da minha ferramenta de texto. Então aqui eu tenho a ferramenta de texto, quero colocar um texto acima aqui da minha imagem. Aqui eu posso definir as propriedades referentes a ele, cor. Vou clicar aqui, por exemplo, eu vou colocar uma história de amor, por exemplo. Então basta clicar com a ferramenta. Ficou muito pequeno, dá um duplo clique em cima do texto, né? Na verdade um duplo clique ele seleciona a palavra. Se você continuar clicando, dá um triplo clique, ele seleciona todo o texto. Então eu poderia estar aumentando aqui, ó, e ajustando o tamanho daquele texto. Uma história de amor. Aí tem as propriedades, seleciono, posso definir outro tipo de letra, outro formato aqui de fonte, o estilo para essa fonte, se vai ser negrito, itálico, se vai ter os dois de uma só vez. Nem toda fonte tem tanto recurso assim, algumas nem dá opção para você alterar. Trabalhar aqui com a cor, então eu tenho todos os recursos e propriedades aqui de fonte. Nós vamos entrar ainda mais nesses detalhes. Um jeito que eu gosto, né, propriamente de estar trabalhando com tamanho, aqui fica muito ruim para você definir um tamanho. Então eu costumo pegar a ferramenta de seleção para que ele confirme o texto que foi digitado e apertar o Ctrl T. Aí o Ctrl T eu posso redimensionar também o texto como se esse texto fosse, né, um objeto de imagem. Assim como eu redimensiono uma imagem, eu redimensiono aqui o meu texto. Aperto o Enter para que ele confirme aí aquele redimensionamento que eu fiz ali na imagem. Então, colocar um texto sobre uma imagem aí é bem simples e bem prático. Mas na verdade o que eu queria mostrar não era aqui no texto. Eu vou com o botão direito, eu vou excluir a camada dele. Nós vamos ainda entrar nesses detalhes. E sim como que eu uso uma máscara, um gradiente para estar mesclando e juntando aí duas imagens. Então agora que nós temos o projeto concluído, é extremamente importante que eu saiba também salvar isso aqui, ó. Se for para impressão, né, nós iniciamos o arquivo novo aquela hora com modo de cor em RGB. Aqui mesmo ele mostra, mas isso pode ser alterado. Então se eu fosse ter a finalidade de imprimir, eu posso modificar e salvar isso aí. A primeira forma de salvar é salvar o projeto. Então arquivo salvar como, salva na extensão aqui do Photoshop. Então salvei o projeto, ele fala que a compatibilidade ele vai ser aberto com o Photoshop. Depois eu salvo aqui, ó, né, no formato de extensão de imagem. Eu gosto de usar o JPG mesmo, então vou salvar ele no formato aqui de imagem. Perfeito. Aqui ele pede as configurações, eu vou deixar com a qualidade máxima, como o próprio Photoshop me estipula. Se eu tiver intenção de impressão, eu devo mudar esse RGB para semic. Então aqui em imagem, eu tenho opções aqui em modo, ó, que fazem isso. Então vou trocar para semic e vou pedir para ele mesclar. Ele pede para mesclar as camadas aqui, ó, quando esse processo é feito. Repara que agora ele mudou o nome aqui para mim em cima.